Muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio 104 FM. Estamos de volta com mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast. Ao vivo aqui na Rádio 104 FM, mais um Comunidade Ativa, onde todas as quintas-feiras, prestamos serviços a toda a comunidade, aos nossos amigos seguidores, internautas, a você que está em seu sítio, chácara ou fazenda, sempre acompanhando aí os nossos podcasts, as nossas programações ao vivo aqui pela Rádio 104. Nós agradecemos o carinho da sua audiência e toda semana a gente traz um tema diferente, onde nós levamos informações, tentamos fazer da melhor maneira possível levar alegria, entretenimento e, claro, prestação de serviço, utilidade pública. Informações direto e reto para você. A apresentação fica por minha conta, Poliana Martins, direção-geral, Joslaine Dias, minha assessoria, Cleusa Tolotti, também meu produtor, Dinês Balcheiro, uma equipe maravilhosa e abençoada por Deus, onde a gente trabalha em parceria e em conjunto. Afinal de contas, ninguém é bom sozinho, né? Hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, o tema desta semana nada mais, nada menos do que falar sobre direitos do consumidor. Você já teve algum problema em relação a ir em um comércio, em uma empresa e ter alguma situação um pouco constrangedora? Pois bem, esse é o assunto que nós vamos abordar. Não abaixa mais. E aquela pergunta que não quer calar. Eu estou conversando com os meus amigos aqui do Instagram, um bom dia para vocês, meus seguidores maravilhosos, pessoal da rádio também, seguidores da rádio, também os seguidores da Amanda, aos nossos internautas também do site Floresta Notícias, que posteriormente vão acompanhar a matéria na íntegra. Afinal de contas, o cliente sempre tem razão? O que você acha? O cliente sempre tem razão? Isso é mito, é fato ou é mentira? Pois é. E outra coisa, até onde o cliente tem razão ou até onde, o comerciante tem direito e tem razão também? Tudo isso e muito mais depois desta abertura com muito ênfase. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, a advogada Amanda Soster, onde ela é especialista em direitos do consumidor. Então, se você teve algum problema, pode mandar um WhatsApp pra gente, 364-2667, compartilhar também a sua experiência através do WhatsApp da rádio e pode mandar também perguntas aqui no nosso Instagram. Amanda Soster, muito bom dia, seja bem-vinda à programação da Rádio 104 FM. É com satisfação que você atenciosamente aceitou o convite, da nossa produção e veio conversar e falar de um tema muito importante para toda uma comunidade. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da doutora Amanda Soster, das suas especialidades, para que depois a gente possa dar sequência ao nosso podcast. Olá, bom dia. Quem me segue aqui no Instagram já sabe um pouquinho mais da minha vida. Mas para você, internauta da rádio, meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos, estou atuando na advocacia solo tem 3 anos, mais ou menos, mas eu já atuo dentro de um escritório desde 2017, então a prática é um pouquinho diferente do que a gente vê na sala de aula, mas a gente vem enfrentando essa luta diária já tem 3 anos. E fora o meu escritório, eu tenho aulas que eu dou para pessoas que vão prestar a prova da ordem, técnicas de estudo. Recentemente eu trabalhei na Câmara dos Vereadores, então eu sempre estou tentando sair da minha zona de conforto para atender melhor as demandas que vão surgindo nas nossas vidas, porque alguém que está estagnado em um lugar só, ele não evolui. Então a perspectiva de vida que a gente tem que ter é uma evolução, para buscar sempre sair da nossa zona de conforto, E hoje a gente vai trazer esse tema porque é um tema de muita relevância e vou explicar para vocês por que esse tema ainda hoje é um tema que traz muita dúvida, muitas questões que envolvem essa situação. Tá certo, que ótimo. Ela, linda, maravilhosa, se apresentou aí com toda elegância. E é isso mesmo, com 27 anos, muito jovem, advogada, especialista em várias como a gente pode dizer, várias áreas, Acabou de chegar da Europa, esteve ali na Itália fazendo um tour, ali passar
uns dias, uns 30 dias, 50, 60 dias, já eu volto, Brasil. E aí, como foi de viagem? Nossa. Claro que eu não poderia deixar de comentar, né, Brasil? Claro. Nossa, viajar para uma realidade diferente da nossa é desafiador, mas é muito gostoso. A Itália, não imaginei como seria tão lindo lá. Nós temos uma visão de lá um pouco diferente do que é a realidade. Eu nunca imaginei que a Itália teria praias maravilhosas e lá tem. Lá Você foi na época de verão? Verão? Alto verão. 38 graus, 40 graus. Então a gente acha que a Itália é frio, né? Mas esse período lá é o verão europeu. Então tem mais turistas, as comidas geralmente são um pouco diferentes. A gente só imagina a Itália com massas? Só. Só massas mesmo? E aí você multiplica, porque literalmente é massa e gelato, que é o sorvete, né? Então lá, literalmente, se você vai pedir uma pizza, é uma pizza pra você. É meio que você desrespeita o local se você pedir uma pizza pra dividir pra 2 pessoas. Então eles dividem, mas você tem que comer uma pizza sozinho. Eu fiz esse esforço, né? O Rudinei daria conta, tranquilamente, Eu fiz tá? o esforço de comer várias pizzas sozinho. Mas é bem massa mesmo. É o Rudinei, né? Rudinei. Mas olha, é o seguinte, para nós darmos início ao podcast dessa semana e já irmos direto ao assunto, é direito do consumidor. Já gostaria de fazer essa pergunta de cara. O cliente sempre tem razão, doutora Amanda? Vai depender do fato. Porque dentro do direito não existe a gente falar que é sempre. Então a gente sempre vai usar aquela palavra, depende. Porque quando que esse cliente vai ter razão? Ou quando ele vai deixar de ter razão? Porque dentro de um aspecto jurídico, você precisa lembrar que você só vai ter um direito. Eu vou sair da minha live do Instagram porque ela tá dando interferência. Então, pessoal, continuem na live aí pela Poli e eu vou fechar aqui, senão vai ficar dando interferência. Beijo. Tá dando interferência aqui. O direito, ele precisa ser lembrado que se você vai ter um direito, você vai ter um dever. As pessoas, geralmente, elas querem ter direitos sem ter cumprido com seus deveres. Até onde vai o meu direito é onde começa o meu dever. Então, geralmente, as pessoas elas querem ter muitos direitos sem ter cumprido os deveres. Isso entra no liame do direito do consumidor, entra no aspecto político, entra no aspecto civil. Então, assim, as pessoas têm que ter uma coisa que a gente pede, bom senso. Até quando você vai ter direito? Porque no início do podcast, a Poli levantou uma situação. Quebrei, eu devo pagar? Então, para a gente entender o que é o direito do consumidor e por que ele existe, a gente precisa entender de onde ele veio. O direito do consumidor, ele surgiu de uma pós-regime ditatorial. Nós temos a nossa Constituição, que é de 88, ela veio pós-ditadura, onde os direitos civis, públicos eram regidos de forma diferente. Então, a nossa Constituição, ela veio para melhor atender a população e, consequentemente, o direito do consumidor veio para respaldar as situações que ficaram fora, né, dessa Constituição. Porque a Constituição ela é a base, ela abre brechas para novas leis. Então, o direito do consumidor, ele veio pós essa situação de ditadura, onde nós temos um reflexo dela ainda dentro do nosso comércio. O direito do consumidor ele é de 92, se eu não me engano, é alguma coisa do tipo. Então, ele veio reflexamente pós. Por que que hoje nós temos essa questão do direito do consumidor tão forte? E o primeiro aspecto desse direito é igualdade. Igualdade entre os polos de consumo. Por quê? Quando a gente tinha a ditadura militar, a gente tinha o alto índice de inflação. Então, você chegava num ponto comercial, de manhã era um preço, à tarde era o outro. Então, ela tinha essa variação de preços. Pós-ditadura militar, para restringir um pouquinho dessa discrepância, eles criaram o direito, que eles precificam um produto. Você não vai chegar lá
a pessoa vai olhar para sua cara e vai falar assim, não, Poliana, para você não é 50, para você é 75. Eles não podem fazer isso, eles são obrigados a cumprir a promessa. Mas você sabe que tem estabelecimentos que vendem para você de acordo com a sua cara crachá, né? E tem estabelecimentos que muitos nem atendem bem certos clientes porque acham que você não tem condições financeiras de comprar o produto que está vendendo. Por que isso acontece? Eu posso me sentir, como se diz? Lesada por a pessoa achar que eu não tenho dinheiro para pagar, porque isso é direito também do consumidor. Sim, é por isso que quando a gente fala de uma precificação ou de um tratamento, o direito do consumidor ele vem para igualar as classes, porque todos nós temos o mesmo direito. O milionário até a pessoa baixa renda, ela vai ter o mesmo direito. Não é por causa das minhas condições financeiras que eu vou ter um direito a mais do que outra pessoa. E o que acontece? As pessoas elas usam rótulos para colocar nas outras. E o que a gente leva, onde mais as pessoas reclamam dessa situação? São em lojas onde o consumo de produtos é mais elevado, do preço mais elevado. Geralmente em lojas que a precificação é menor, as pessoas reclamam menos dessa situação. Então, a gente tem essa situação, sim, aqui na nossa realidade, de ser tratada com diferenciação de classe social. Isso é ruim para o nosso comércio e constrangedor até para a gente. Constrangedor. Porque quando a gente chega num determinado local, é essa situação, você chega e fala, eu quero consumir esse produto X. E a pessoa virar para você e falar, não, você não se encaixa nesse valor. Você não tem dinheiro. Você... Ou deixa você a vácuo. Como se você tivesse cara de paisagem. E não te atendem com a... Já foram procurar você, se sentindo assim, desprestigiado? Algum cliente já procurou o seu escritório, por exemplo, doutora, eu me senti tão constrangida, eu fui tal estabelecimento e eu acho que a pessoa achou que eu não tinha dinheiro e eu saí de lá assim, muito triste. Já procuraram? Elas não procuram para representar nesse caso, mas acaba chegando até... Um desabafo? Um desabafo. Eu preciso chorar para alguém e eu quero saber se eu teria direito ou não. Porque quando se trata nesse aspecto, então a gente representaria na esfera judicial essa situação. Então as pessoas elas não querem realizar esse procedimento. E, na verdade, elas querem que a gente chegue para elas e traga um consolo sobre isso. Representação eu não tenho... Você nunca representou ninguém dentro desse aspecto, não. Tá certo. Bom, você está acompanhando o podcast dessa semana, ao vivo aqui pela Rádio 104 FM. E o tema de hoje é nada mais, nada menos... Direito do consumidor. Você já se sentiu lesado? Você já teve que pagar um produto que talvez na época você não tinha nem condições, mas acabou acontecendo um pequeno acidente e você quebrou. E aí a pergunta que não quer calar. Eu preciso pagar? Eu sou obrigada a pagar ou não, doutora Amanda? Então, esse assunto... É polêmico, tá? Polêmico. Se você for ler sobre ele, você vai ver... que até os doutrinadores são as pessoas que falam sobre o assunto. A gente chama de doutrinador, alguém que fala sobre determinado assunto. A lei ela é genérica, ela tem as situações específicas ali, mas ela acaba deixando mais brechas. Por isso que quando as pessoas falam que o advogado vai ser substituído por máquinas, não acredito, porque o direito é a essencialidade do cotidiano, do que aconteceu. Então, teriam que abrir muitas brechas legais para encaixar a nossa sociedade dentro dos padrões, né? Mas imagine que essa situação que eu estou numa loja que vende vidros, que vende coisas mais frágeis. E está lá no expositor, né, esses vidros, e não tem nada me dizendo sobre a minha responsabilização. E por algum motivo, você já deve ter visto que eles empilham muitas vezes uma xícara em cima da outra, ou travessas uma em cima da outra, e eu vou pegar uma daquelas e eu quebro. Então, essa parte da responsabilização, se é do cliente ou se é do fornecedor de serviço, ela vai depender de
como a prestadora de serviços deixou aquela situação. Porque se é o bom senso, haveria responsabilização se no caso tivesse lá. Se tocar, quebrou, pagou. Tem que estar clara essa informação, ela tem que estar nítida, mas também ela tem que deixar o consumidor de uma forma que o consumidor por si só não vai gerar esse dano por culpa da empresa. Porque você imagina, você quer pegar uma travessa que está lá embaixo e tem 5, 6 travessas em cima, é pesado. Muitas vezes você não acha um atendente ali para te ajudar. Então, se o prestador de serviço deixou naquelas condições de risco de danos para você, você vai ter que argumentar com ele sobre essa situação. Então, se o fornecedor deixou claro que se você tocasse, quebrasse, você haveria de arcar, aí você vai ter que arcar. Porque se você quer pegar um produto daquela prateleira ali e você sabe que se você quebrar você vai ter que pagar, você assumiu o risco para si. Então você chama alguém, pede para ele. E do mesmo caso, você imagine que as gôndolas estão muito próximas uma da outra. E você está com uma mochila nas costas, que esse é o caso que a gente até estuda na faculdade. Esse é o exemplo clássico. Você está andando e você vai se virar na gôndola com uma mochila nas costas e acaba esbarrando nos produtos que estão atrás de você. Você vai gerar um dano para aquela empresa, mas a empresa não te deu suporte suficiente de você se movimentar com liberdade dentro dela, tumultuando ali aquele local. Então isso acaba sendo culpa da empresa, porque se você não tem condições nem de se movimentar com acessibilidade, então a empresa assumiu um risco de você quebrar isso sem ter o dolo, que seria a vontade de produzir prejuízo a alguém, no caso a empresa. Entendi. Bom, estamos falando sobre o direito do consumidor. Já tivemos aqui algumas participações, inclusive perguntas. Eu já quero, inclusive, cumprimentar alguns amigos seguidores, ouvintes da Rádio 104 que estão nos acompanhando. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o Saulo. O Saulo, de Rolim de Moura, grande amigo, músico. E ele mandou uma pergunta. Minha dúvida, o comércio é obrigatório quando o cliente faz uma devolução de um produto? É dever devolver o dinheiro ao cliente ou não? Essa é uma pergunta que nós havíamos comentado aqui em off, nos bastidores. Afinal de contas, eu comprei um produto. A pergunta do Saulo, viu, doutora Amanda? E aí, eu quero deixar, assim, com bastante ênfase a pergunta direta que ele fez a você. Obrigatório quando o cliente faz uma devolução de um produto. É dever devolver ao dinheiro por algum motivo, ou não deu certo, ou estragou, ou ele não gostou. E aí... pode ser em questões de minutos, eu nem vou falar em dias. Ele pode ir ao comércio e pedir o dinheiro de volta, já que ele não quer nenhuma outra coisa ou nada vai satisfazer o desejo dele, ou simplesmente aceita-se a troca, mas o dinheiro never, esquece, nunca mais. E aí, doutora? Essa é uma pergunta que sempre surge pra gente. Onde está o direito dessa questão? Que é o da desistência da compra. O código, ele traz pra gente a desistência no caso de compras ou contratações de serviços online. Quando eu tenho a oportunidade de ir e ver o produto, o código não traz o direito ao arrependimento. Eu vou numa loja física, compro um produto, chego até minha casa e me arrependo da compra. Eu não tenho o direito de ir lá e exigir da empresa a substituição, a troca, a devolução. É diferente desse produto estar com defeitos, é diferente desse produto vir com avarias, que não seria um defeito, mas, por exemplo, eu comprei uma geladeira e ela chegou na minha casa arranhada, então é diferente essa situação. O direito ao arrependimento, ele está contido dentro das compras online. E aí as pessoas imaginam o quê? Compra online, sites. Mas você já parou para pensar quantas compras de alguma coisa que você faz pelo WhatsApp do próprio município? Que você fala, manda uma mensagem numa loja e fala, oi, eu queria o calçado assim, assim, assado, faz a compra, paga, chega na sua casa, você não gostou ou não serviu, você quer trocar, mas não tem a sua numeração,
A empresa pede... Quando você compra na promoção, que não troca... Na promoção seria só se você fosse em loja online, seria a troca também. Porque o direito do arrependimento, ele está necessariamente na compra exclusivamente online. Então, se você comprou um calçado da promoção pelo WhatsApp, você tem o direito de substituição. Porque por algum motivo você se frustrou com aquela compra, você tem até 7 dias para trocar o produto. Seja por outro, seja por algo de igual valor, ou seja, a devolução do direito. Do dinheiro? Do dinheiro, porque o direito do arrependimento não vincula a um motivo específico. O código não pede para você falar por que você se arrependeu. Então, ele te dá uma brecha. É por isso que quando existe essas lives, compras online, que você compra e você paga sem ter acesso ao produto, ele gera uma venda online. Então, ele gera uma venda que te gera direito do arrependimento. Então, quando uma empresa ela decide vender desta forma, ela está assumindo o risco de ter direito ao arrependimento. Então, respondendo o Saulo, essa minha produção é maravilhosa. A gente conversando sério aqui. Eita, coisa boa. Mas é assim, viu? O Brasil é maravilhoso, tá, Rudinei? Eu acho que teria que mostrar o que o Rudinei tá fazendo ali. Ah, vou mostrar. Vou mostrar porque vocês merecem, viu? Ali. Não, eu vou mostrar com ele direitinho aqui. Esse aqui é o meu produtor, Rudinei Bolcheiro, Floresta Notícias. Ali é a minha diretora, né? Minha diretora geral. E ali a minha assessora, Cleusa Tolotti. Estou muito bem assessorada, né, Brasil? Pois é. E a gente conversando aqui, muitas coisas acontecem, o celular cai, entendeu? A gente... Tropeça no fio debaixo da mesa, o microfone começa a descer, que eu segurei meu microfone. Microfonia é maravilhoso, viu? Isso a Globo não mostra, mas a gente mostra, né? Então, respondendo à pergunta do Saulo, de Rolim de Moura, ele gostaria de saber, agora já tem a ciência, né, da resposta de que você tem 7 dias, por exemplo, para... Se a compra for online. Se for online. Se a compra for necessariamente online, você não foi até o comércio para pegar o produto, ver o produto, porque o direito de arrependimento ele está ligado de você não ter o contato com aquilo que você está comprando. E as pessoas geralmente ligam o direito ao arrependimento só em produtos, onde na verdade também existe o direito do arrependimento a serviços. Um exemplo, contratação de uma pós-graduação. Eu contratei uma pós hoje, geralmente eles pedem pra gente ou pagar um boleto do valor da pós ou dividir ela no cartão. A gente realiza, só que 3 dias depois eu não quero mais fazer essa pós ou achei outra prestação melhor. Eu tenho direito ao arrependimento, de cancelar aquilo sem ter os ônus. Não quero outro produto, eu quero só o meu dinheiro de volta. Aí, Saulo, você pode retirar o seu dinheiro. Se a compra for online. Se for física, é mediante ao quê? Mediante se o cliente teve prejuízos com aquela situação. Dano do produto. Eu fui na loja, por exemplo, e comprei um rack, estava em perfeito estado. Chegou em casa, na hora da entrega, eu vi que está arranhadinho ali o meu rack, ou a minha geladeira, ou etc. Eu não quero esse produto, se vira. E aí? Isso, daí a pessoa se não tiver outro... A pessoa tem direito do produto de qualidade. Ela tem o direito do produto na essencialidade do perfeito estado. Então, se eu compro um produto, um serviço, um objeto, eu quero que ele seja bom. Aí, você já viu que tem produtos que estão expostos nas lojas? Vê. Então, quando você vai comprar um produto e você sabe que só tem aquele na loja, você tem que deixar bem claro para o seu comprador que você não quer que aquele produto chegue com avarias. Porque às vezes até a própria exposição do produto ele vai gerar o dano. Então, se o comprador está lá na loja comprando uma geladeira e ela já está arranhada, o vendedor fala, olha, eu só tenho essa na loja, você vai querer ela? A não ser que você me dê um desconto, mas eu já tenho essa ciência de que ela já está com um problema, um defeitinho. Então, o vendedor, ele não pode passar o consumidor para trás. Aí ele vai se sentir lesado. Lesado. Porque onde está o direito do consumidor? Ele está em não ser lesado, de não ser passado para trás.
Então, quando você tem essa situação, você não pode gerar o direito da lesão. Por quê? Você pode comprar um ar-condicionado, ele não funcionar. Onde vai gerar esse dano ao consumidor? É quando eu precisar da empresa. Por quê? Na nossa realidade municipal, a gente tem um contato melhor com os donos das empresas, com o gerente. Então, assim, onde vai estar o dano? Eu chegar nessa empresa e falar, olha, o ar-condicionado que você me vendeu não está gelando, não está funcionando. Obviamente que o cliente ele deve cumprir o que a empresa pede para instalação, tem que cumprir uns requisitos ali, onde entra o dever. Porque se eu não cumprir com o meu dever, como que eu vou cobrar o meu direito? Aí é que entra o X da questão, porque quando você compra um bem, ele pede para ser instalado com a concessionária certa de instalação, você tem que cumprir isso, porque ele não vai te dar a garantia se você não cumpriu com o seu dever. Então tem todos esses detalhes que você tem que levar em consideração. Meu ar não funcionou. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa, e essa pergunta é a mais interessante. Eu deixei uma caixinha aberta ontem e ela me falou assim, a loja me deu 1 ano de garantia, vem lá na nota fiscal, né, geralmente, me deu 1 ano de garantia e o motor da minha geladeira parou, era alguma coisa do tipo. Você sabia que a lei te prevê garantia extra? Porque assim, a lei ela te respalda sobre garantias, 30 ou 90 dias, alguma coisa assim. Imagine que a sua geladeira é um bem durável. Obviamente, a geladeira lá de casa eu acho que tem 11 anos. Só 11 anos, amiga? Que luxo, parabéns. Mas se você... Me fala a marca depois. Rapaz, se tivesse pagando a gente falava ao vivo, né? Pra gerar um marca também. Então é um bem durável. Sim. Geralmente. Então ela me falou que o motor deu problema com 1 ano e 3 dias, era uma coisa assim. E eu perguntei qual era se chegasse essa situação pra mim, eu perguntaria qual é a garantia que está na nota. Aí a pessoa falava, 1 ano. Então a lei, ela me dá mais 90 dias sobre bens duráveis. Então o que acontece? Quando você tem um produto e a empresa ela te dá um prazo pela compra do produto, é a empresa que está te dando aquela garantia. Bem como a empresa muitas vezes pode também não te dar garantia. Tem esse detalhe também. Geralmente isso dá sempre problemas. Eu já tive várias vezes passando por frustrações. Celular. Gente, que sofrência quando você compra um celular pela loja, aí ainda tem a garantia da marca, e aí geralmente você acha que deu problema. Você vai lá na loja, 30 dias no máximo, uma semana, mas aí passa 60, 90, não sei quanto tempo, e volta o celular e de repente nem arrumou e você perdeu, foi tudo, ó. Já aconteceu isso? Já. E aconteceu comigo também. Eu era acadêmica na época, tadinho. Os acadêmicos têm um sangue no olho pra pedir as coisas, gente. Então é assim, eles te dão 1 ano de garantia. Num 1 ano e 3 dias, seu produto estragou. Se você for na loja e falar, olha, na garantia tá aqui 1 ano, eles não vão querer te trocar, porque eles vão falar, tá fora da garantia. Mas a lei te estende 90 dias a garantia, porque o celular já entrou em bem durável. É comprovado que o celular já é bem durável. Aí o gerente vai querer argumentar com você, falando que o celular não é bem durável. Aí provavelmente você vai ter que entrar numa lide judicial, aí o juiz vai ter que falar, será que é bem durável ou não? Aí entra nas questões ali de argumentação. Mas a lei te fala que se a empresa te deu 1 ano de garantia, você tem mais 90 se bem durável e 30 se não se trata de bem durável. Olha, doutora Amanda, e o programa tá primeiríssimo lugar. Estamos em primeiro lugar na hashtag do Brasil, viu? É verdade. É o assunto mais comentado desta manhã. Olha, mais ouvintes mandando perguntas, afinal de contas é um assunto... Bem delicado. Muito delicado, muito importante. Todo mundo, quem nunca passou por algum problema, alguma frustração, um estresse, algum problema, né? Tanto da parte do consumidor, né? Ou do... Como que a gente fala? É o comerciante? É o Código do Consumidor e do...
É o código do consumidor. Do consumidor. Isso vale para ambas as partes, é o mesmo nome. Isso. Ok. Até porque o direito do consumidor, a gente tem ele como um direito difuso, porque ele ele é de toda uma coletividade, ele se estende a outras pessoas. Porque você imagina, eu tenho esse celular, está eu e você estamos próximas. Eu sou a proprietária desse celular, eu tenho a relação de consumo com o fabricante. Mas imagine que a minha bateria exploda e te queime. Você é consumidor por equiparação, porque esse direito ele se estende a outros. Então, não é porque só eu que tenho a relação de consumo que você não pode sofrer o dano e ser reparada por este mesmo código. Porque ele é um direito difuso, ele se estende a outras pessoas. Então, você imagina um produto estragado que você comprou no mercado. Um alimento. Um alimento estragado que você comprou no supermercado, que é o mais comum de você comprar. Um exemplo, um leite vencido. O leite até que tem umas variantes interessantes na lei. Mas imagine assim, vou te dar um exemplo bem específico. Um frango que descongelou, descongelou, e você sabe que tem aquela bactéria que dá infecção e salmonela. E você serviu esse frango na sua casa. E você tem ciência de que ele... Só pode ter sido frango. Estragou. E você que comprou aquele produto, mas o seu produto que você comprou com o mercado, ele gerou dano a 5, 6 pessoas. Então isso foi um direito difuso, um direito coletivo que aconteceu pela sua relação de consumo. Então, a sua relação de consumo se estende aos demais. E como eu vou provar, mediante a lei, que foi esse frango abençoado que estragou a minha noite, o meu jantar? Aí é que entra a produção de provas. Porque o médico que te atendeu vai ter que te dar um diagnóstico. Aí você vai ter que ir até o estabelecimento. Bom, a Alta Floresta é uma cidade pequena. Então, assim, se acontece uma coisa nessa proporção, a cidade inteira fica sabendo o motivo e fotos. Você sabe como funciona aqui. Ele vai pros stories? O povo, né? Então, assim, chega a ser engraçado, mas isso acontece em cidade pequena. Mas isso acontece mesmo. Por isso que existe o respaldo da data de validade. Porque se eu compro um produto que está fora do prazo de... Como se chama? Essa palavra sempre me foge da cabeça. Do bom uso do produto, mas não é essa palavra. Essa palavra, até quando eu vou lecionar essa matéria, ela foge da minha cabeça. Eu tenho ela anotada num caderninho lá, quando eu vou fazer uma petição, para mim não esquecer ela, porque eu nunca lembro dela. Então, esse direito dessa questão de produtos estragados, ela também está ligada com a data de validade. Por quê? Todo mundo que vai ao supermercado e tem o hábito, a minha avó nunca deixa de olhar uma data de validade. Minha avó é a senhora da data de validade. Se você for, é comum que as pessoas deixem os produtos que estão mais próximos ao vencimento na frente. Porque ela não quer ter a perca. Ela não quer ter o prejuízo. Então, o que acontece? Chega a ser até impossível, muitas vezes, dentro de uma grande rede, os funcionários ter o autocontrole dos produtos que não estão vencidos, porque se eles deixam na frente e não houve a consumação, a probabilidade daquele produto estragar na prateleira é grande. Então, se não houve o uso, não houve quando você retira ele da prateleira, o desfalque da prateleira, a pessoa que repõe a prateleira não vai repor aquele produto, ele não vai olhar, então a pessoa vai chegar lá, vai pegar um produto vencido e pode passar mal. Porque se ela tem a data de validade, é porque o fabricante ele só dá até aquele dia que o produto dele tem os efeitos certos. E quer ver outra questão que isso gera muito conflito? Farmácia. Quando você tem um produto próximo à data de validade, o farmacêutico tem por obrigação te falar que aquele produto está próximo do vencimento. Shampoo, condicionador, você sabe que também tem validade, né? Todos os produtos. E aí o que acontece? A gente tem consequências de usar produtos de... Cara, daí isso aí... Beleza? Isso aí, eu uso. Às vezes tá lá, tá fazendo nada lá, não tem uma trend do TikTok sobre
um glitterzinho da Capricho. Aham. Eu nem quero olhar a data de validade do meu, porque eu acho que eu comprei aquilo em 2010 e eu uso até hoje. É. Quem comprou aquele produto? Tá fazendo bem pra você. Todo mundo vai querer comprar desse ano, tá? Não Tá fazendo tem mais. Então, assim, na teoria, tem produtos que não... Mas se o fabricante colocou uma data de validade, é porque ele só dá até aquela data... A garantia. A garantia do produto dele. Perfeito. A garantia do produto dele. E é por isso que existe a data de validade. E sabe o que mais me chama a atenção no direito do consumidor? É porque imagine assim, você chega no supermercado e tem um leite condensado fora do prazo de validação, ele está vencido. Você chega para o comerciante e fala, olha, esse produto está vencido. Você acaba sendo taxada como crica, como uma pessoa crítica. Olha, chegou a fulana. Mas você já parou para pensar que a nossa sociedade é tipo esse copo de água que eu vou usar esse exemplo que eu uso até com os meus alunos. Por que nós da área jurídica somos taxados como os encrenqueiros? Eu já ouvi que eu sou formada em barraco profissional. E eu gostei desse termo. Sabe por quê? Por quê? Porque nós somos juristas e está na nossa essência lutar pelo outro. É de nós. Então, se eu vejo alguma situação que me chame a atenção, que isso vai lesar alguém, eu falo pra pessoa, olha, cuidado com essa situação, porque eu me sinto mal em pensar que alguém vai ser constrangido por aquela situação, sabendo que a empresa tem o dever de não deixar aquilo daquela forma. E geralmente isso acontece, doutora Amanda, com pessoas que são leigas. Mas acontece com a gente também. Acontece? O problema é que eu faço barraco. Ah, profissional. Barraco. Porque você é conhecedora das leis. Isso. Então, assim, imagine que as situações do dia a dia, todas as situações, elas estão num copo e cada situação ela vai pingando. Cada situação errada ela pinga uma gotinha. Então, uma hora ou outra esse copo vai transbordar. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você vai me implicar por um produto que está vencido na prateleira? Mas se eu se eu aceitar esse produto vencido, que a empresa esteja vendendo produto vencido, ela vai continuar fazendo. Se eu aceitar que a empresa, por exemplo, não tem essa questão da Zara, quem tem acesso ao TikTok, quem usa o TikTok, já viu que as pessoas vão até a Zara e acham etiquetas com valoração, precificação europeia, ou em euro ou em dólar. O Brasil tem por obrigação que o preço esteja na moeda real. No real. Então, qualquer outro valor que esteja lá, ainda que você saiba que aquela sigla, o cifrão, seja de outro lugar, ele tem por obrigação que seja real. Porque está no país. Porque Brasil. você está no Brasil. Então, ainda que eu acho que essa situação das áreas seja uma jogada maravilhosa de marketing orgânico, eles são obrigados a cumprir. E por que as pessoas chamam o Celso Russomano de chato, falam que quando a gente cobra do comerciante que ele seja pontual nas suas publicidades ou que o comerciante não coloque produtos fora de validade? Porque quanto mais a gente aceita situações erradas, mais situações erradas vão acontecer. Porque a gente vai se tornando pacífico. Para essas situações. E uma vez eu falei no meu, não é nosso tema, mas eu acho de suma importância, e foi uma jogada de marketing, mas entrou num aspecto social, que foi a questão da Balenciaga, que colocou aquelas crianças em situações, exposição sexual, com produtos sexuais na publicidade deles. E ela é uma grande marca, eu acho que foi a Balenciaga ou a Balmain, mas eu acho que foi a Balenciaga. E colocou as crianças na publicidade deles com produtos erógenos e essas coisas todas. E eu vi muito influenciador colocando hate nessa situação. Mas sabe por que essas grandes marcas, na minha concepção quanto estudiosa do direito de uma sociedade, essa marca, ela só colocou essa publicidade desta forma porque a nossa sociedade já aceita que criança dança dancinha do TikTok com letras extremamente sexuais. O pai e a mãe da criança já deixam ela dançar isso em casa. Então, por que a empresa não faria isso? Se dentro da casa, onde deveria ter o cuidado maior de uma criança não ser exposta a conteúdos sexuais, o pai e a mãe deixam. E por que a empresa não faria? Porque a nossa sociedade já está aceitando isso. Então, tudo que é deixado passar e as pessoas não cobram, ela vai se tornando normal. Normal, é verdade. E se ninguém começar,
Se não começar por uma pessoa, não começa nunca por ninguém. Nunca Então, por ninguém. que começamos aí os trabalhos ou damos sequências naquilo que as pessoas, por dever, deveriam fazer. Já que não fazem, e existem profissionais aí como você que não deixa passar batido, né? Eu acredito que a maioria, não, eu acredito que uns 95% dos estudantes de direito, dos juristas, da área do direito em si, eles têm essa percepção aí. Porque na faculdade, gente... Esse sangue nos olhos. Quando a gente sai quando a gente tá na faculdade, meu Deus, é aquela coisa, eu quero processar todo mundo. Mas assim, mas isso é muito incrível. Eu aceitei você, Cleusa Tolotti, aqui, ó. Você mandou o convite, aí eu acabei aceitando. É a blogueiragem, minha filha. Olha, aproveitando aqui muitas participações, o programa ele já está chegando quase ao final, né? Infelizmente, um assunto que a gente vai ter que voltar a falar novamente sobre, porque é um assunto para todo um planeta, é um assunto que todo mundo, ou no Brasil, na Europa, na América, na China, na Ásia, todo mundo passa por este constrangimento, né? Vai ter produtos válidos no Brasil ou fora do Brasil constantemente, então isso sempre vai existir. Mas assim, uma das perguntas que a gente vai aproveitar a oportunidade que temos a doutora Amanda Sosser, estamos falando sobre direito do consumidor, só confirmando aqui a participação, não mandou o nome, mas quando eu falar aqui a pergunta, por gentileza aí, né, coloca seu nome para comprovar a sua participação. Se o produto já foi para o conserto e voltou com o mesmo problema, pediram a troca e eles não querem fazer a troca logo, mesmo sendo um produto de uso diário, talvez estaria falando de um aparelho celular, por exemplo, não sei, que está afetando aí, né, o consumidor. O que devo fazer? A loja é obrigada a trocar ou somente o fabricante? E quantos dias eles têm o dever de dar essa resposta? Inclusive, essa pergunta, né, do ouvinte está digitando ali o nome dele ou dela, eu já entro no mesmo engajamento sobre produtos que você compra ou mesmo aqui em Alta Floresta, na loja física ou pela internet. Quando demora para fazer a entrega? Né? Por exemplo, eu te dou até 48 horas no máximo para fazer a entrega, por exemplo, uma loja física. E em uma loja online, te dou até 30 dias no máximo para poder fazer a entrega do produto que você fez. Não chegou em nenhum dos dois termos, né, a entrega do produto. Eu posso processar a empresa? Olha, aí tem 3 situações. A Gisele fez a primeira pergunta sobre... Foi um fogão que ela comprou em uma loja aqui mesmo em Alta Floresta. Deu problema, foi para trocar e ficou naquela enrolação e ela não soube o que fazer e não sabe ainda, pelo que a gente está percebendo. Quando a gente tem o instituto, que é o primeiro, que é o da garantia, ele tem, o fornecedor da garantia, ele tem 30 dias para te dar uma resposta. Se houve conserto, se não houve, se ele vai trocar o produto por um produto igual ou um produto superior ao valor, que também existe casos da empresa não ter mais aquele produto na venda, ela pode te oferecer o melhor, não com o pior, bem como ela pode te devolver o dinheiro. Então, se a empresa tem essa máxima de te fazer essa situação, você também pode cobrar isso judicialmente, porque se você comprou um produto, precisou da garantia e a empresa ela não está te fornecendo aquilo que ela mesma falou que iria fazer por você ou que a lei te ampara, você tem direitos sobre essa situação. E imagine a situação que a pessoa foi até a empresa, solicitou a garantia e passou os 30 dias e a empresa não dá nenhuma resposta para ela. Então essa pessoa ela está sofrendo danos, que são os danos morais. Ela está passando raiva, ela está passando estresse. Você comprou o produto, você precisa do produto. Nesse caso a Gisele aqui, né? Qualquer outro também, de outra situação. Então você pode sim buscar tanto o PROCON quanto a Justiça para regularizar essa situação e te pedir o que seja de direito ao seu caso. Porque quando a gente vê um caso assim, ela te fala uma agulhinha. Então não dá pra gente dar uma resposta jurídica para ela, porque
todos os casos são diferentes. Então tem a questão de pegou o termo de garantia, não pegou, tem a questão do gerente que fez o que não fez. Então assim, todo caso precisa ser analisado na sua essencialidade para saber o que é que você vai fazer. Então não existe uma resposta, essa é a resposta. Não, porque cada caso é um caso, então ela vai te gerar vieses diferentes. Então basicamente, se passou o prazo da garantia, ela tem direito a algum tipo de execução desse direito dela que está sendo lesado. Sobre o prazo da entrega, é muito interessante esse prazo da entrega porque você não acha no código. Então é o que a gente chama? Ou doutrinas, ou jurisprudências que são reiterados julgamentos sobre alguma coisa, ou decisões simuladas. Eu não me lembro de nenhuma decisão simulada sobre esse assunto, mas existe uma coisa do bom senso. A empresa, o Mercado Livre, vou dar um exemplo, que é o que mais está tendo nessa cidade, eu acho que é Mercado Livre. Mercado Livre e Shein. Então, ele te pede um prazo aí, ele fala pra você bem assim, olha, eu vou entregar entre o dia 21 e 22 pra você. Ele não entregou e foi entregar lá pelo dia 30. Bom senso, acontece imprevistos. Aí já é diferente de um caso que você precisa da coisa urgente. Então, você vai ter que ver a essencialidade da situação que você está passando, a essência em si, não a necessidade, mas o que está acontecendo, para ver se aquilo não foi um mero aborrecimento de um atraso de 15 dias, ou se o produto demorou 4, 5 meses para chegar e o prazo era 30. Então, é diferente essas situações. Por isso que não dá pra gente falar sobre uma situação concreta, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, verdade. 11h16, 11h16, já estamos chegando no final do podcast desta quinta-feira, mas antes vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente vem para as últimas perguntas e as considerações finais da doutora Amanda Soster. Crianças, e passa rápido, né? Passa rápido demais, né? Que coisa. Aí eu vou aqui mandar um beijos para os nossos seguidores. Daniela Martins, acabou de entrar. Ei, Dani Loirinha, minha irmã linda. Nem sei onde ela está. Você tá por onde, Daniela Martins? Dani, o seu LED. Podcast desta semana. Incrível, imperdível. Inclusive, já vamos conversar com a nossa direção, né, Jô? Pra gente tentar remarcar mais uma vez com a doutora Amanda pra gente voltar a falar sobre esse tema, porque tem muitas perguntas aqui que, infelizmente, não vai ter tempo, né, de nós colocarmos ainda em pauta. Mas o seguinte, eu quero, antes de nós finalizarmos o podcast de hoje, doutora Amanda, eu quero confirmar aqui a participação, né, a audiência aqui da Daniela Martins conosco, a minha irmã, a doutora Dani, o Dário e Rocha de São Paulo, grande amigo meu lá de São Paulo, nos acompanhando, o Antônio Montanhos, não sei, né? Pois é, o Antônio, me ajuda também aí a confirmar, consegue? Você... Quem está nos acompanhando, o Wellington, muitos amigos meus, de perto, de longe, pessoal fora do Brasil também acompanhando aí o podcast pelo Instagram, o Wellington, Gervásio, deixa eu ver aqui a Olivia, Angélica Olivia, deixa eu ver aqui a Vanessa Beatriz, Mônica e Mário. Eita, Mônica, um bom dia para você, o Mário Pelissari, também o Vieira, o Cleiton também está na Europa, doutora Érica. Beijo, doutora Érica, bom dia, tudo de bom para você aí de Seringueiras, curtindo aqui o nosso podcast de hoje. Também o Pedro Santos, Magno Costa, deixa eu ver aqui a Silvana Nunes, bom dia, Silvana. A Cleiciane, Anesito, Raquel Nunes, Wagner, também o Marcos de Rolim de Moura, grande amigo meu, de longas datas, Rick Machado, também Cesário Caldeira, linda, minha querida, um beijo. O Paulo Francisco, grande competidor de rodeios. Eita, Paulo, sou sua fã, viu? A Miriam Santos também, Cesário Caldeira, deixa eu ver aqui o Raíca, muita gente, meu Deus. Thaís Oliveira, o Jefferson Lucas, o Wellington, o Vitor Henrique, também a Joiane, a Júlia,
Glauciane Noronha, a Poliana Santos. A psicóloga Poliana, inclusive, estará conosco na próxima semana, onde nós vamos falar sobre a saúde mental. Nossa. Saúde mental é o tema da próxima quinta-feira e, inclusive, estará conosco a psicóloga Poliana Santos. Já mandar um beijo para Poli, minha xará, também a doutora Juscelia, dentista lá de São Francisco do Guaporé, amo, maravilhosa, sou apaixonada pelos trabalhos aí da doutora Juscelia, uma grande amiga, parceira aí para a vida inteira, viu? Estilos Uniformes, Leandro Galvão, Maísa Brandão, Maísa do Rolim, Valdenice, também aqui Carol, o Bruno Souza, Nicole Luna. Vou passar o resto agora só mandando um abraço. Tá mandando bem. Não vai ter mais perguntas e respostas. O Ademir mandou um alô para Alto Alegre dos Parecis, a Karine Oliveira, meu Deus, gente. Danilo também de São Miguel. Danilo, um beijo carinhoso para você, Alaine. Pessoal curtindo aí a programação. Elira, Camila Judson, Silvana. Infelizmente, a gente não vai conseguir mandar abraço, porque a gente tem que fechar o programa de hoje. Mas é o seguinte, agradecer o carinho, a audiência de todos que nos acompanharam ao vivo pela Rádio 104. Vamos, por favor, novamente marcar um novo podcast com você, de preferência o mais rápido possível, tá? O pessoal tá pedindo, mandaram mais mensagens, mas infelizmente não temos mais tempo. Mas pra gente fechar com chave de ouro, essa pergunta eu tenho que fazer. Consumidor com o nome sujo, após pagar a dívida, ele tem quantos dias pra limpar o nome? Muitas vezes acontece, né? Imprevisto, fez as suas compras, mas teve ali um problema de saúde, alguma coisa aconteceu ou não conseguiu quitar a sua dívida. O nome foi pro Serasa, pro SPC. Tá, conseguiu, deu a volta por cima, pagou a conta, mas aí o nome continua sujo. E aí, ele procura quem? Tem direito se ele pagou a dívida e continua o nome sujo? Ele tem direito de ser ressarcido por danos morais ou qualquer outro nome? Bom, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos os prazos civis em dobro. Então, nós temos umas questões sobre essas situações. Mas o código, ele tem uma fala, eu acho que no artigo 35, se eu não me engano, eu acho que eu não trouxe aqui. Eu trouxe as letras de código. Não, o 35 é sobre pagamento de dívida, cobrar dívida que você já pagou. Inclusive, é uma das perguntas que foram feitas. Quando a pessoa cobra você, mas não tem ciência de que você já pagou e cobra você de novo e fala assim, não, eu não mereço isso, eu vou ter que dar um chega pra lá nessa pessoa para não repetir o mesmo com outros, né? Sim, isso acontece bastante. Mas o prazo, a gente tem o prazo de 5 dias. Ou assim, às vezes a empresa ela te pede 10 dias, o prazo é 5. O máximo. O mínimo. O mínimo. O prazo legal é que a empresa tem 5 dias para fazer isso. É um artigo, ele fala lá. 30 dias, o meu nome continua sujo, e aí? Dano moral. Danos morais. Sim, porque se você pagou a prestação que estava em atraso lá. Eu não preciso nem avisar a empresa, hein? Eu paguei, pode tirar meu nome. Precisa. Eu preciso? Sabe por quê? Imagine assim, você tem o seu dever. Às vezes você faz um pagamento via Pix, por exemplo, que é o que está comumente acontecendo. E não fica registrado lá o seu nome. Como que a empresa vai saber que aquele valor é o seu? Então é um pouco bom senso essa situação. Fala, avisa, olha, fiz o pagamento, a dívida referente a tal dívida, assim, assado. Esse vocabulário nosso é maravilhoso. Interior! Esse vocabulário nosso é maravilhoso. Então, o bom senso de avisar a empresa. Mas a empresa ela tem 5 dias para estar retirando. E temos outra situação também. Às vezes, o que acontece bastante, os sistemas estão fora. Então, a gente tem um costume, e o direito também está acima do costume de ter os 10 dias de prazo. Por causa das situações de sistema, as situações da vida que a gente sabe que acontecem. É verdade. Então, assim, o que a empresa pode te emitir também? Às vezes você precisa fazer um financiamento no banco, seu nome ainda está negativado, mas a comunicação entre a empresa e o cadastro de proteção ao crédito, ele
pode ocorrer uma demora, a empresa também pode te fazer um documento avisando, olha, senhor fulano de tal, quitou a dívida estava constando, já demos baixa, mas por motivos de demora de transmissão de informações, ela vai demorar um diazinho para sair e ele envia essa carta ao banco, que geralmente é por isso que as pessoas procuram limpar os seus nomes. Eles têm esse hábito. Então, geralmente é assim que funciona. Por isso que eu falo que o direito, ele não está só no direito, ele está no dever e no bom senso das pessoas, porque nem tudo que você acha que é direito seu, você precisa ir lá e chegar para a empresa e faltar com educação, porque você não sabe o que está acontecendo ali por trás. Então, assim, tudo hoje é sistema, tudo hoje é internet, energia, intercomunicações. Às vezes até o nosso WhatsApp fica fora do ar e a gente não tá nem sabendo que o WhatsApp estava fora do ar. Inclusive até nós mesmos, de vez em quando, Saímos a bateria descarrega, né? Pois é. E acaba que dá um probleminha. É por isso que a gente tem que agir com um bom senso. Sempre estar ali, né, cobrando, mas o bom senso dessa situação. E uma pergunta que foi feita, eu acho que umas 50 perguntas dessa pra mim, Poli, eu acho que é a de mais importância. É fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro. Vou te fazer essa pergunta. Um estabelecimento comercial, ele pode cobrar diferente um produto quando é pago no cartão de crédito? Ele pode haver diferença entre dinheiro e cartão de crédito? Sinceramente, penso que não deveria. Porque se o preço está específico ali, vamos supor assim, uma caneta, R$5, toma, Pix ou moeda. Mas eu vou passar no meu cartão, mesmo sendo débito, que é à vista. Mas ele vai ser R$6,50. Por que isso acontece? Bom, é justo? Quando você tem... Eu tenho o meu pensamento de comércio, né? Uhum. Se eu, quanto fornecedora de serviço, eu dou a opção de várias formas de pagamento, eu estou dando essa opção para o cliente. A facilidade. A facilidade para o meu cliente. Então, é uma escolha minha. Mas a empresa, se ela vai fazer essa cobrança diferenciada, ela pode. Desde que esteja explícito isso para o cliente. Porque, imagine assim, você está numa caneta. Você tá lá, R$6,50. Você não tem o dinheiro, mas você que precisa dela. Como que você vai saber que ela vai virar R$8 quando você for passar o cartão de crédito? E se eu só tenho esses R$6,50? Entendeu? Eu vou me sentir constrangida na hora de pagar. Na hora de pagar. Então, o direito do consumidor, ele entra para prevenir o constrangimento. Então, se a sua empresa ela adota precificação diferenciada por meios de pagamentos diferenciados, você tem que deixar isso explícito. Não é errado, mas o consumidor ele precisa estar preparado para aquela situação. Senão ele é lesado. Porque imagine assim, você vai pagar um produto. Quanto é? Aí a empresa vai falar, olha, meu produto é tal valor, mas à vista é tal valor. No débito é tal valor, no crédito é tal valor. A empresa pode fazer isso, ela tem o direito, mas ela precisa deixar claro para o cliente, não pegar o cliente de surpresa, porque é a surpresa que gera o constrangimento. Você pode colocar ali um informativo, né? Um bannerzinho lá, fazer pagamento no Pix, no débito, no crédito, com alteração no cartão de crédito. Pronto, resolve o problema. Resolve o problema. Todo mundo paga, todo mundo é feliz e é isso aí. Para de gerar aquele constrangimento do consumidor. Perfeito. Hoje nós tivemos aqui no podcast da Rádio 104 FM Comunidade Ativa a doutora Amanda Soster, onde nós falamos abordamos vários temas, várias problemáticas que acontecem em Alta Floresta diariamente, acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo inteiro. Ou seja, todo mundo pode se sentir lesado, todo mundo acha que tem direito e todo mundo acha que não tem muitos deveres, né? Mas, enfim, agradeço de verdade a sua presença, né, por você ter aceitado de uma maneira assim, tão carinhosamente o nosso convite, né, e foi de grande importância. Já vamos deixar com a nossa direção já uma pré-data para a gente voltar a falar, porque tem muitas perguntas
e respostas que ficaram, né, para trás, e é um tema que eu acredito que a gente vai ter, assim, uma grande importância para levar essas respostas para os ouvintes e para toda uma comunidade, porque o podcast hoje existe aqui na rádio exatamente para isso, para levar a utilidade pública, levar a informação, né? A gente está aqui para trabalhar e prestar serviços. É por isso que a gente está aqui no meio da comunicação para fazer a diferença. Obrigada mais uma vez, doutora Amanda Soster, e espero que a gente possa voltar e falar sobre este tema e outros temas que a gente, inclusive, vai ter oportunidade de falar sobre dupla nacionalidade, mas não vamos nem comentar hoje, senão começa um monte de perguntas sobre isso. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz e grata por vocês. Já tem uns dias que a gente está tentando marcar esse podcast, mas as nossas agendas não estavam batendo. Viagens internacionais, né, amiga? Por isso, só por isso. Mas eu fico muito feliz e grata por vocês terem me recebido aqui. E espero poder vir na próxima vez também e trazer outros assuntos que, meu Deus, as pessoas perguntaram demais sobre. Então tem assunto para... Só pra gente deixar meio que aberto, por exemplo, eu sou descendente portuguesa, né? De Portugal. De Portugal, ele tá ali, coisa e tal. E aí, será que eu consigo minha documentação ali, minha dupla nacionalidade? Você tem descendência italiana. O que eu consigo? Quais são os documentos que eu preciso fazer, buscar para mim ter minha dupla nacionalidade? Eu sou espanhola, sou polonesa, sou isso, eu sou aquilo. Eu consigo, não consigo? Pois é. Outros temas para os próximos podcasts. Aguardem a cena dos próximos capítulos. Doutora Amanda, um beijo. Sempre linda, maravilhosa, simpática. Leva um abraço para sua família, né? Para nossa princesa, né? A nossa princesa Gabi aí, a Expo Alta 2023. E a gente encerra por aqui o podcast dessa semana. Próxima quinta-feira nós teremos aí a psicóloga Poliana Santos, onde abordaremos o tema sobre saúde mental. Como anda a sua saúde mental? Não sei, eu não faço essa pergunta para mim. Semana que vem eu vou responder com a ajuda da nossa profissional se vai estar, ou se está bem ou se está mais ou menos aí. Enfim, gente, encerramos por aqui, damos sequência no Bom Dia em Alta até às 12 horas. Posteriormente já estaremos publicando o podcast de hoje no site Floresta Notícias. Direção-geral Joslaine Dias, assessoria Cleusa Tolotti, produção Rodinês Balcheiro e apresentação Poliana Martins. A gente se encontra quinta-feira que vem com mais um podcast e a gente segue fechando a semana com chave de ouro aqui pela 104. Um beijo, até mais!